protocolos de indução para a fertilização in vitro. Para que servem os medicamentos? Quais são os medicamentos? Como eu individualizo o protocolo para cada paciente? Qual é a intenção da indução da ovulação durante o tratamento de fertilização in vitro? Existem muitas comparações entre ciclos. Minha amiga usou um tipo de remédio, minha outra amiga fez diferente. Será que o remédio dela é melhor do que o meu? Para que servem os protocolos? Quais são os diferentes protocolos e como que eu individualizo para cada caso? Essa é a minha intenção com a live de hoje e eu acho que é uma live que vai esclarecer muitas dúvidas. Eu tenho recebido muitas dúvidas com relação a isso, perguntando qual é o tipo de protocolo que seria melhor, mini-FIV, dual steam, altas doses, baixas doses, será que eu preciso gastar tanto com remédio? Então eu venho aqui hoje para fazer uma live, ela é uma live bem técnica, mas eu acho que vai ser divertido, é legal entender como que funcionam os medicamentos. É no mínimo curioso e interessante saber como é que eu vou usar uma pílula anticoncepcional num ciclo de tratamento para quem está querendo engravidar. É muito legal, eu espero que vocês gostem e que eu consiga esclarecer todas as perguntas. Enquanto eu espero todo mundo entrar, deixa eu dar uma boa noite para todo mundo. Hoje o dia foi bem corrido, às 48 do segundo tempo eu consegui entrar pontualmente na live. Muitos me perguntam, Davi, por que você faz as lives 18 e 18? O que é? Superstição? Eu falei, não, porque é o que eu calculei que eu vou conseguir ser pontual. E até então, olha, não tive nenhum atrasado até aqui, não me atrasei nenhum dia. Um dia eu vou atrasar. Também evoluindo, deixa eu falar disso aqui. Nós estamos lá no grupo de WhatsApp e cada vez mais que é o grupo dos Sentidos da Vida, aliás, quem já tem o livro, se quiser entrar no grupo, será super bem-vindo. Lá a gente troca informações e experiências. E eu tenho recebido um retorno muito legal. Assim, e eu não fico postando testemunhos. Às vezes eu fico com vergonha de ficar querendo ser comercial demais. Não é a minha intenção. Mas olha, super recomendo. Idade avançada, baixa reserva ovariana, faça a leitura. Se você não gostar, você pode mandar um WhatsApp. De verdade, devolva o seu dinheiro. O que eu quero é que você tenha um material que saiba te ajudar para chegar até seu filho. Fizemos também o nosso último webinar na semana passada, foi divertidíssimo, foi legal demais poder dividir experiências e aí sim poder conversar. Vou entrar direto no tema, não gosto de enrolar muito não. Como funciona o tratamento de fertilização in vitro? Como é que é a etapa da indução da ovulação? Primeiro, eu preciso entender para que serve, o que é a indução da ovulação. Para eu entender o que é a indução da ovulação, primeiro eu preciso entender a fisiologia. Como ocorre naturalmente? Naturalmente, a mulher, para ovular, ela recruta folículos da sua reserva ovariana. Desses folículos, apenas um ovula. Então ela recruta 1000 folículos da sua reserva ovariana total. Alguns poucos vão chegar até a fase antral, que são os folículos que a gente conta lá no ultrassom. Às vezes chegam 10, 12, 15 folículos na reserva ovariana na fase de folículo antral. E apenas um folículo ovula. Caramba, como é que o corpo tem esse controle para recrutar tantos e só um ovular? A natureza ela é muito inteligente, ela é muito sábia. E tudo isso ocorre com o balanço hormonal entre os hormônios que vão subindo e baixando, que vão ter a capacidade de recrutar, fazer o folículo crescer para que apenas um ovule. Quando eu faço uma fertilização in vitro, eu normalmente quero mais do que um. Por quê? Porque no funil seletivo da fertilização in vitro, às vezes eu tenho 10 óvulos, mas só 8 eram maduros. Dos 8 óvulos maduros, quando eu tentei fertilizar, eu consegui formar apenas 6 embriões. E esses 6 embriões que eu formei, apenas 3 vão chegar em blastocisto. Então, eu sei que existe um filtro, um funil seletivo da capacidade e qualidade embrionária. Então, se eu conseguir um número maior de óvulos na fertilização in vitro, maior a chance de chegar no final com pelo menos um embrião viável.
Então eu busco estratégias para tentar aumentar o número de óvulos coletados. E para isso eu preciso burlar o mecanismo natural ovariano para que ele proporcione daquele ciclo onde ele tinha uma quantidade de folículos antrais, ao invés de me proporcionar apenas um, que me proporcione um número maior. Como que eu faço isso? O primeiro remédio que eu preciso utilizar é um remédio responsável pelo crescimento de folículos. Então, vou colocar aqui as funções. Eu fiz aqui as minhas plaquinhas. Então, são os remédios responsáveis para estimular o crescimento. Existem diversos no mercado. Eu vou citar vários nomes de forma absolutamente aleatória. Então tem o Gonal, o Pergovelius, o Menopur, o Recovel, o Elonva, o Clomid, o Letrozol, que são comprimidos. Então são remédios, o Fostimon, o Merional. Então são remédios que têm como base o FSH, hormônio folículo estimulante. E esses remédios servem para estimular o crescimento dos folículos. E aí, quando a mulher menstrua, eu começo a aplicar essas injeções e estimulo com que mais folículos cresçam. Porque o FSH natural, ele existe, mas ele sobe e depois ele baixa para poder ficar com apenas um folículo. Quando eu aplico as injeções, ele sobe, eu não deixo o FSH baixar, e aqueles outros que entrariam em processo de regressão, eles também continuam crescendo. Então, eu estimulo o crescimento de mais folículos. Só que tem um problema. Se eu continuar induzindo de forma absolutamente indiscriminada, vai chegar o momento em que a mulher vai ovular, o folículo vai romper. E para que isso não aconteça e eu perca todos os óvulos que você produziu, eu também preciso de um segundo grupo de medicamentos, que são os medicamentos que nós utilizamos para bloquear a ovulação. E isso é fundamental que aconteça. Por quê? Para não perder os óvulos que você produziu. Então, eu vou usar um exemplo. Eu estou aplicando os meus medicamentos que têm FSH. Em algum momento, eu preciso aplicar algum medicamento diferente para a mulher não ovular. E existem diversas classes de medicamentos que fazem isso. E é esse grupo de medicamentos aqui que faz a grande diferença nos tipos de protocolo de indução da ovulação. Porque se não fosse isso daqui, teríamos apenas um tipo de protocolo e ajustaríamos apenas a dosagem. Eu teria só o protocolo para induzir a ovulação, com alta dosagem ou baixa dosagem. Agora, esse grupo de medicamentos para bloquear a ovulação são aqueles que mudam estrategicamente os tipos de protocolo. E muito pouco valor se dá a esse grupo de medicamentos, e eu considero um grupo essencial quando nós temos o ajuste fino dos protocolos dos tratamentos de fertilização in vitro. Como que é possível bloquear a ovulação da mulher? Porque o corpo da mulher, conforme os folículos crescem, ele não sabe que nós estamos num tratamento de fertilização in vitro. O cérebro, que é a hipófise dela, ele vai entender, bom, o folículo já cresceu, eu vou liberar o meu hormônio, que é o LH, para que a mulher ovule. E se ele liberar naturalmente, ela ovula e eu perdi tudo. E existem alguns medicamentos que bloqueiam a hipófise. E esse bloqueio hipofisário, antigamente, era feito com um remédio que é o análogo do GnRH. O medicamento que é o análogo mais conhecido é o Zoladex, mas o Zoladex é um dos mais fortes. Existem outros, o Lupron, o Gonapeptil, existe o Lectron, e esses eram medicamentos que eram aplicados. Então, como é que era antigamente? A mulher, antes de menstruar, nós aplicávamos esses remédios, bloqueávamos a hipófise e começávamos a indução. Hipófise bloqueada, eu fico só às custas das injeções.
E aí entrávamos com as injeções de FSH. O corpo dela não vai mais me atrapalhar e eu começo a indução para conseguir mais folículos. Só que esse tipo de protocolo, que é o que nós chamamos de protocolo longo. O que é o protocolo longo? Eu bloqueio anteriormente a menstruação da mulher com essas injeções de análogo de GNRH. Aí a mulher menstrua e eu começo a indução. Esse tipo de protocolo tinha um risco, que era o risco de hiperestimulação ovariana. A hiperestimulação ovariana vamos colocar um efeito colateral, é um dano mesmo causado pela indução da ovulação, em que os hormônios se descontrolam e a mulher forma líquido acítico, pode internar, pode parar na UTI, pode ter distúrbio de coagulação, pode ter líquido no pulmão, e é uma situação grave que deve ser prevenida. E o ciclo longo trazia esse risco. Então surgiu uma segunda classe de medicamentos para fazer o bloqueio da ovulação, que é o antagonista do GNRH. E aí eu não preciso mais bloquear no ciclo anterior. A mulher menstrua, eu começo a induzir a sua ovulação, e quando os folículos estão num ponto em que começamos a ter algum risco de ovulação, eu aplico essa injeção. E que essa injeção só existem duas, o cetrotide e o organotran. Eles são os antagonistas do GNRH. E aplicando essas duas injeções, eu não só tenho o controle da ovulação, mas também previno muito o hiperestímulo ovariano. E a ponto que, se o médico for realmente cuidadoso, ele pode chegar a esse risco a quase zero. E aí praticamente sumiu a hiperestimulação ovariana. E isso tornou o protocolo curto, que é o contrário, eu não preciso mais começar no ciclo anterior. Agora eu começo assim que a mulher menstrua, um protocolo mais curto, o tempo de indução é menor, porque além dos hormônios exógenos que eu estou aplicando, eu também uso os hormônios naturais da mulher. Eu não bloqueei ela lá atrás. E ele se tornou muito popular. E foi ganhando muito espaço, foi ganhando muito espaço e foi ganhando muito espaço. E hoje em dia, a maioria dos protocolos realizados são protocolos curtos com antagonista. Daqui a pouco eu entro em mais detalhes sobre esse tipo de protocolo. E quando eu chego num momento, agora, puxa, se eu bloquear a ovulação da mulher, o óvulo também não vai amadurecer. Por quê? Porque no final, é no processo da ovulação e que o óvulo tem que amadurecer. Então, além de tudo, eu preciso amadurecer os óvulos. Porque se eu não fizer isso, eu vou coletar os folículos e eu só vou ter óvulos imaturos. Então, voltando para que nós tenhamos uma visão geral e daqui a pouco nós começamos a individualizar um pouco mais. Eu preciso induzir a ovulação, bloquear a ovulação e terceiro, amadurecer os óvulos. Então eu preciso induzir o crescimento dos folículos, bloquear a ovulação e amadurecer os óvulos para poder capturar óvulos maduros. No processo de amadurecimento dos óvulos, eu tenho dois tipos de remédios, o HCG e o análogo de GNRH. O HCG, ele vai direto no ovário e amadurece o óvulo. O outro medicamento, que é o análogo, ele estimula o corpo da mulher a amadurecer. E foi esse medicamento que estimula o corpo da mulher a amadurecer que preveniu em 100% a hiperestimulação ovariana e passou a ser utilizado para isso. Tendo esse entendimento, nós começamos a avaliar prós e contras de cada um deles, do uso dessas medicações, e começamos a ajustar para cada caso. E é por isso que existem diversos tipos de protocolo de indução da ovulação. Porque tudo envolve esses três objetivos, essas três linhas de tratamento. Então, por exemplo, eu tenho um tratamento em que o problema está sendo no amadurecimento final dos óvulos. Eu preciso calcular esse medicamento aqui. Eu tenho um ciclo em que a mulher
tem risco de hiperestimulação ovariana. Eu preciso estudar esse tipo de medicamento aqui. E assim nós vamos evoluindo no raciocínio para indicar os tratamentos. Então agora a minha intenção é começar a usar exemplos de situações. Então, e assim eu vou conseguindo explicar com mais clareza, entendendo perfeitamente que esse é um tema muito complexo. Uma aula médica disso, uma aula muito complexa, e obviamente eu estou usando termos coloquiais para tentar simplificar o seu entendimento. Então vamos lá. Quando eu tenho uma indução da ovulação, o primeiro cuidado que eu tenho que ter, essa paciente tem ou não tem risco de hiperestimulação ovariana? Essa é a primeira pergunta. Então eu vou induzir a ovulação de uma paciente. Ela tem risco ou não tem risco de hiperestimulação ovariana? Ela não tem riscos. Opa, então eu posso optar pelo protocolo curto e pelo protocolo longo. Ela tem risco de hiperestimulação ovariana. Como é que eu faço para saber se ela tem risco? Mulher jovem, com mais de 10 ou mais de 15 folículos antrais e pacientes magras. Qualquer um não. Se ela tiver grande quantidade de folículos antrais e as pacientes mais magras são as pacientes que têm maior risco de desenvolver a síndrome de hiperestimulação ovariana. Então, eu já resumi, não dá para fazer protocolo longo, tem que fazer protocolo curto. Beleza. Qual é um problema que acontece durante a indução da ovulação? É o que nós chamamos de assincronia. Assincronia. Nós temos casos em que os folículos crescem de forma desordenada. E nós tínhamos a experiência do protocolo longo em que tinha um melhor resultado em relação à assincronia. Porque quando eu tenho o bloqueio hormonal prévio, os folículos ficam todos menores. E aí nós buscamos estratégias. Falou, puxa vida, que vontade de fazer protocolo longo quando eu bloqueava os hormônios, baixava o FSH e aí crescia de forma mais sincrônica. Então o protocolo longo pode ser indicado em caso de assincronia folicular. Depois disso, começaram a surgir protocolos e ideias para que nós pudéssemos usar o protocolo curto e também corrigir a assincronia. E sabe qual foi a ideia que parece simples, mas ela é tão recente? É usar pílula anticoncepcional para induzir, antes de induzir a ovulação. Então, eu substituí o análogo do protocolo longo com pílula anticoncepcional. E tentei melhorar a forma de sincronia. E depois começaram a perceber que uma das estratégias também para fazer o bloqueio da ovulação é com pílula. Falou, gente, não dá para usar pílula ao invés de usar a injeção? Tão mais fácil? E começaram a sair publicações mostrando que sim, dá para usar pílula. E nós sabemos que os resultados são tão bons quanto as injeções. E certamente gastando menos dinheiro. Depois começaram a surgir as publicações mostrando que você pode economizar um valor com a pílula e conseguir o mesmo efeito das injeções. Aí agora eu passo uma experiência nossa do grupo FIVMed. Muito protagonismo disso veio do Dr. Bragueto, que começou a estudar mais a fundo isso. Nós estamos vendo que faz 1 ano e meio que nós estamos usando, em muitos casos, a pílula para fazer isso daqui. Um tipo de pílula anticoncepcional para fazer isso daqui. E nós estamos vendo que os nossos resultados laboratoriais estão sendo um pouco melhores fazendo isso. Então, cuidado, essa não é uma informação acadêmica, é uma experiência de um grupo que vem fazendo uso de pílula faz um tempo nesse tipo de ciclo. Então, hoje, nós estamos preferindo o uso de pílulas para fazer o bloqueio porque nós estamos acreditando que os resultados laboratoriais estão sendo melhores. E com isso, nós tentamos aumentar
a chance do tratamento e melhorar as taxas de gravidez. Além de tudo, isso torna o protocolo mais amigável e diminui um pouco o número de injeções. E isso vem também de frente, respondendo, teve não uma paciente, mas uma seguidora, não gosto desse termo, uma seguidora que me perguntou, e os antagonistas? Eu publiquei essa semana no Story, e os antagonistas, que são os medicamentos para isso? Tem gente que não gosta de antagonista. Lá em Nova York, o grupo não usava antagonista de jeito nenhum. Eles falavam assim, o uso de antagonistas para mulheres que têm poucos folículos pode interferir na qualidade dos óvulos. Se isso é acadêmico ou não, é uma experiência pessoal deles. E é um grupo muito sério, muito acadêmico. E é uma forma de evitar o uso dos antagonistas é o uso da pílula, momento em que eu comecei a usar mais. Então, começamos a entender as nossas preocupações. Então, a primeira preocupação é com hiperestímulo. Como é que eu resolvo isso? Fazendo ciclo curto. E usando, óbvio, aí você não pode... Voltando ao hiperestímulo. Não é só o ciclo curto. É o ciclo curto e não utilizar o HCG no final. O vilão do hiperestímulo é o HCG. Se usar HCG numa mulher com muitos folículos, a chance de ter hiperestímulo é grande. Fazendo ciclo curto, eu dou margem para usar um outro tipo de medicamento e reduzo a zero o risco de hiperestímulo. Então, primeira preocupação, não ter hiperestímulo. Segunda preocupação, buscar melhor sincronia. Como eu faço isso? Ou com o uso de algumas pílulas prévias ou no protocolo longo. Qual pode ser uma terceira preocupação? Fazendo um protocolo mais amigável, com menor número de injeções. Como que se pode fazer isso? Então aqui eu estou falando assim, eu quero ter um crescimento folicular melhor, só que usando poucas injeções. Existe um medicamento chamado Elonva. O Elonva, na minha opinião, é um dos que traz um dos protocolos mais amigáveis nos tratamentos de FIV. Por quê? Você aplica uma única injeção que vale por 7 dias. E isso é realmente muito amigável. É uma injeção com altas dosagens, ela fica agindo no corpo por 7 dias, facilita muito a vida no início do tratamento. Agora, é uma opção mais amigável. Mas, Davi, o que te faz escolher os protocolos, os medicamentos para estimular o crescimento? Por que um usa Gonal, por que o outro usa Poregon, por que um usa Pergoveres, por que usa Menopur, por que o outro usa Meronal, por que o outro usa Recovele? Por que tem tantos medicamentos assim com o mesmo propósito? Esses medicamentos aqui, eles têm algumas diferenças. Tem aqueles que são naturais e aqueles que são sintéticos. Simplificando os termos, tá? Primeiro surgiram os naturais, que o principal deles é o Menopur e o Meronal. Eles usam FSH natural. O outro é o sintético. Então, tem médico que pode ter preferência pelo natural, tem outro que tem preferência pelo sintético. Não vou falar que existem grandes diferenças, não. Eu, particularmente, uso mais os sintéticos que eu tenho mais, vamos dizer, não mais segurança, não quero ser injusto, mas eu prefiro, eu tenho mais predileção aos sintéticos. Então, esse é uma forma de dividir. Segunda diferença entre eles, a presença do LH. Então, existem medicamentos que só têm FSH, que é quem faz o folículo crescer. Outros contêm FSH, mas também LH. E nós já sabemos por diversas publicações que, especialmente no caso de mulheres com mais de 35 anos, o uso do LH tem benefício. Então eu quero escolher aquele medicamento que tenha FSH e que também tenha LH. Então, por exemplo, eu usei o exemplo do Elonva. O Elonva não tem LH, ele é só FSH. E às vezes eu preciso complementar com alguma outra medicação, caso eu opte para usar LH também durante a sua indução. Então, o primeiro critério para escolher se ele é natural ou se ele é sintético. Segundo, se ele tem ou ele não tem LH. E terceiro, não menos importante, o preço. Então, assim, existem diversos medicamentos no mercado, existe uma briga dentro do mercado, graças a Deus, porque isso faz com que os preços diminuam, porque são muito caros. Os medicamentos representam quase um terço do tratamento, quase R$7.000
de gastos com medicamento. Então existe uma briga comercial. E aí tem protocolos que têm como base o preço. Olha, eu quero tentar fazer um protocolo onde eu tenho menor gasto com medicamentos. E eu vou escolher os medicamentos mais baratos. Se são melhores, se são piores, eu não vou fazer julgamentos aqui. Estaria sendo injusto com as indústrias farmacêuticas e com as decisões. Eu não vou entrar nesse embate. Eu tenho as minhas predileções, que eu também não vou falar aqui o remédio que eu prefiro, mas eu tenho as minhas predileções. Mas também, quando eu penso que estrategicamente eu preciso de preço para aquele casal conseguir fazer tratamento, também faço opção por algum outro tipo de tratamento, que também tem resultado. Então, se é natural ou se ele é sintético, se ele tem ou se ele não tem LH, e o preço. É isso que faz nós termos a decisão sobre isso. Depois eu quero saber a dose. A dose. Que dose eu vou usar? E aí entra o objetivo, assim, qual é o potencial que a mulher tem e quantos óvulos eu quero? Para calcular a dose, eu preciso responder essas duas perguntas. Qual é o potencial que ela tem e quantos folículos eu quero? Então vamos começar com a segunda pergunta. Quantos folículos eu quero? Quantos óvulos eu quero? Normalmente o número mágico é de 10 a 15. Eu adoraria ter de 10 a 15 óvulos. Aí volto para a primeira pergunta. Bom, a mulher, qual é a reserva ovariana dela? Olha, ela tem de 10 a 15 folículos antrais. Então eu vou usar uma dose intermediária. Ela tem 50 folículos antrais. Vou falar, gente, baixa essa dose, porque senão ela vai ter 40 óvulos. Eu acho que eu exagerei. Então, que ela tenha 25, 30 folículos antrais. Baixa essa dose, porque senão você vai ter 50 óvulos. E às vezes 30 óvulos. E às vezes eu não quero isso. Então, o ajuste da dose na mulher, o que nós chamamos de normal-respondedora ou hiperrespondedora, vai ser feito o ajuste aqui. Uma dosagem média, uma dosagem alta. Ô Davi, me dá um exemplo melhor, vai? Dosagem baixa, ao redor de 150, médio 200 a 225, alta 250 a 300. Então, isso é uma matemática simples, tá? Então, eu vou utilizar de acordo com a necessidade e com a reserva ovariana. Davi, eu tenho só 5 folículos antrais no meu ovário. Eu vou usar uma dosagem maior para tentar conseguir mais. Lamento. Não é só com dose que nós conseguimos aumentar o número de óvulos coletados. Então, o número de óvulos que eu vou conseguir começa com a reserva ovariana da paciente e depois com a dose da medicação. Então, quanto maior a dosagem, maior a chance de ter mais óvulos? Sim, dentro de um limite biológico. Se o seu limite biológico é para ter 5 óvulos, você pode dar a maior dose do mundo. Lá nos Estados Unidos, onde eu fiquei, eles usavam 450 unidades. Uma dosagem muito alta. Então, se a mulher tem potencial biológico para responder com poucos óvulos, lamento, você pode aumentar a dosagem quanto você quiser, que não vai mudar nada. E se eu quero conseguir mais óvulos, eu tenho que trabalhar lá atrás. Lembra quando eu falei de sincronia? Então, você tem que trabalhar lá atrás para tentar conseguir sincronia, para que pelo menos esses óvulos sejam maduros e com as terapias adjuvantes. Nós já também falando sobre isso. O uso de terapia androgênica, o uso de GH, o uso de coenzima Q10 antes de iniciar a indução, para tentar recuperar óvulos para a reserva ovariana funcional e ter maior número de receptores de FSH e tentar fazer com que ela consiga mais óvulos. Então, as más respondedoras, mulheres com baixa reserva ovariana, não é aumentando a dose que vai fazê-la ter mais óvulos. Se tiver alguma estratégia que possa trazer algum potencial para fazer isso, é lá atrás, buscando sincronia e fazendo terapias adjuvantes, tentando recrutar mais folículos para a reserva funcional e aumentando o número de receptores de FSH para que você tente conseguir um número maior de óvulos. Agora, não existe receita milagrosa, certo? Eu gosto muito de fazer esses tipos de estratégias, mas não é uma receita milagrosa. Uma outra coisa que interfere no número de óvulos que serão coletados é o peso da paciente.
e o seu índice de massa corpórea. Porque o medicamento, ele geralmente é de aplicação subcutânea, e depois ele precisa estar biodisponível para o ovário responder. Pacientes com obesidade ou com sobrepeso têm menor biodisponibilidade do fármaco lá no ovário. E assim faz com que eu tenha que aumentar a dosagem para que eu possa atingir o ovário. Então, quando eu estou fazendo esse cálculo da dosagem, eu uso também a referência do peso e do índice de massa corpórea da paciente. Tem um medicamento chamado Recovel. O Recovel, ele vem com esse propósito, para que você consiga fazer o ajuste da dose do medicamento para que você tenha uma resposta muito individualizada. Eu gosto do Recovel para mulheres com muitos óvulos, com risco de hiperestimulação ovariana, com normorespondedoras e para hiperrespondedoras. E aí ele calcula, ele tem até um aplicativo que você calcula de acordo com o resultado do antimileriano e com o índice de massa corpórea, a dose que você vai ter que utilizar. É um medicamento bacana e pode ser utilizado nessas situações. Mas ele não tem LH, e aí eu preciso mexer com isso tudo de novo. Então vocês estão vendo como é complexa a individualização, né? Quantas questões eu tenho que responder para poder chegar num protocolo de indução que eu quero. Se eu quero sincronia, buscar sincronia, se eu não quero buscar sincronia, se eu vou fazer ciclo curto, se eu vou fazer ciclo longo. Pois bem, também vou falar aqui um terceiro ponto que poucos falam, mas que eu acho crucial na indução da ovulação da paciente, que é isso aqui, ó. Amadurecer os óvulos. Por quê? Porque os óvulos têm um momento correto para o seu amadurecimento. Se você deixar o folículo passar do ponto, você vai ter óvulos pós-maduros, já luteinizados, eles perdem muita qualidade. Se você for aplicar esse medicamento antes do ponto, você vai ter óvulos imaturos, porque eles ainda não tinham os receptores de LH para esse medicamento funcionar. Então, existe um momento do equilíbrio do que nós chamamos trigger. O momento certo para aplicar o HCG, que é o Choromon ou o Ovidrel, ou o análogo do GnRH, que é o Lupron, que é o Gonapeptil. Então você vai ter que ter um momento certo para fazer isso. Literariamente, esse momento certo é quando 3 folículos atingem 17 milímetros pelo menos. Quando isso acontece, seria o momento certo para fazer. Só que essa literatura, ela é muito pautada na literatura para transferência do embrião a fresco. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Então, aí os médicos começaram a falar assim, deixa passar um pouquinho mais, porque eu vou congelar os embriões mesmo. Então, deixa passar um pouquinho, que eu quero pegar aqueles folículos que estão menores. E aí os médicos começaram a se encorajar para deixar os folículos crescerem um pouco mais. Eu sou um deles. Deixa crescer um pouco mais para conseguir mais óvulos. Quando nós estamos falando de uma paciente jovem, com boa reserva ovariana, que eu vou coletar 15, 20 folículos, essa estratégia de passar um pouco mais, ela é boa. Ela pode ajudar a conseguir mais óvulos maduros. Mas, quando eu estou diante de uma paciente com má resposta, com baixa reserva ovariana e principalmente com idade avançada, tomem cuidado com essa estratégia. Porque se não se deixar passar um pouco mais, o folículo luteiniza e os óvulos ficam pós-maduros de menor qualidade. O grupo lá do Dr. Gleitcher, eu sempre uso ele como referência, porque ele é, para mim, um mentor, vamos falar dessa maneira. Eles estudaram que mulheres mais velhas têm a chance de amadurecer o folículo antes da hora. E ele é um defensor que tem que ser, esse trigger tem que ser feito até um pouco antes de 17. Eu questiono um pouco isso, eu gosto do 17. Mas, para vocês entenderem o quão delicado é o processo de indução da ovulação, eu preciso escolher o momento certo para iniciar. Puxa, não falei sobre isso, ainda bem que eu comentei. A indução da ovulação, ela também começa no início do ciclo, quando a mulher menstrua. E aí eu vou fazer um ultrassom quando ela menstruou. E já dá para ver o tamanho dos folículos antrais. E às vezes eu já enxergo a assincronia ali. Eu já vejo que os folículos estão bagunçados. E cancelo o início da indução. Por quê? Porque eu quero tentar buscar sincronia.
Então, o momento certo de iniciar também depende desse ultrassom. Eu tenho pacientes que às vezes vêm de longe, vêm de fora, ou tiram férias para fazer tratamento. E eu faço esse ultrassom basal, a gente chama de ultrassom basal, e não começa o ciclo. E aí ela fala, Davi, mas eu preciso fazer agora. Eu falei, não vou começar, tá bagunçado, não vai dar certo. Então comece direito o tratamento. Eu falei, eu quero te preparar de uma maneira diferente. E às vezes eu estou preparando com pílula e não deu certo. Preparo com outro tipo de pílula, também não deu certo. Eu uso muito Primolute, Primogina para isso. Então agora eu vou para o ciclo longo, eu vou inventando moda para tentar buscar aquilo que eu quero, que é começar o tratamento direito. Ok? Então, vocês percebem o quão complexo é o tratamento e o quanto individualizado deve ser os ultrassons, a experiência de quem está fazendo para fazer isso. E agora eu vou fazer uma crítica em relação ao que eu vejo que está acontecendo com muita frequência no mundo da reprodução humana. Os médicos de reprodução humana, ainda mais com a internet, hoje em dia com a internet isso é um prato cheio. O que está acontecendo? Os médicos estão terceirizando o ultrassom. Eu, Davi, sou de Rio Claro, você é daí do Rio de Janeiro, e decidi, vou fazer tratamento com o Davi, gostei dele, ele fala bem e eu quero fazer o tratamento com ele. Quero fazer lá no FIVMed, um bom laboratório, beleza. Davi, eu sou aqui do Rio de Janeiro, vou fazer o tratamento com você. O que está acontecendo? Maria, faz os seus ultrassons aí, me manda o laudo e eu vou te falando o que vai acontecendo. Você fica aí e só vem para cá para fazer a coleta dos óvulos. Não gosto. Para mim isso é querer ganhar dinheiro, tá? Quando a mulher é jovem, ótima reserva ovariana, dá certo. Eu já fiz isso algumas vezes. A pessoa foi, tinha um médico de confiança, eu troquei mensagens com o médico que ia fazer ultrassom, mas você entende assim, tem que cuidar para quem vai fazer esse ultrassom. Radiologista parece fácil, mas é uma coisa simples medir folículo, mas não sabem fazer. Então, tem que ter uma pessoa treinada com confiança. Em mulheres jovens. Quando são casos delicados, eu não apoio o tratamento à distância. Davi, mas como é que eu vou fazer com você se a logística é ruim? Se não dá para vir para cá, não precisa fazer comigo. Faz com alguém que vai fazer o seu tratamento. Então, eu sou Caxias. Eu não estou aqui para fazer 1 milhão de tratamentos. Não consigo absorver tudo isso. Mas, quando eu faço, eu quero fazer ultrassom, eu quero medir, eu quero olhar, quero ver se está respondendo, ajustar a dose, ver se eu vou fazer um uso com pílula, se eu vou usar antagonista, quando eu estou usando antagonista, se eu vou transferir freio, sabe? Tem muitas variáveis. Eu estou mostrando para vocês aqui, eu estou tentando simplificar, talvez muitos de vocês já estejam confusos aí de tanta coisa que eu estou falando. Por quê? Porque tem muita variável. O ajuste da dose, o tipo de protocolo, como é que eu vou fazer o bloqueio, quando eu vou fazer o trigger, se eu vou começar, se eu não vou começar o tratamento. Tem muita coisa. Tem uma paciente que é de Minas, e ela precisava fazer os ultrassons lá. Falou, faz aí me manda, faz aí me manda. Eu tentei, vou falar assim, hoje eu faço essa crítica, mas eu tentei fazer a distância. É tentador você facilitar a vida de quem está aí. Furada. Mas foram as maiores furadas que eu fiz. Eu liguei para essa paciente e falei, fulana, não vai dar. E assim, ou você vem para cá fazer o seu ultrassom comigo, ou eu não vou fazer. Porque para fazer errado não dá certo. Então, e ela veio, aí deu certo. E o tratamento foi tudo bem. A gente está esperando o resultado do beta. Então, essa semana mandaram para mim no Stories lá. Doutor Davi, o que você acha da FIV simplificada? Eu não sou de fazer piadinha, não gosto de fazer piadinha, mas assim, eu não aguentei. Porque assim, não existe FIV simplificada. Não tem, esse é um termo comercial do processo para quem quer fazer e aceitar isso. Não existe FIV simplificada. Né? Então assim, talvez quem usa esse termo, FIV simplificada, é porque está usando protocolos de indução mais amigáveis, está usando o Elonva, o citrato de clomifeno, que são pílulas para induzir a ovulação. Então são técnicas mais simples de fazer, que são mais amigáveis para paciente, mas isso não é uma FIV simplificada. Isso não é simples. Assim, a decisão estratégica da escolha, porque assim, eu faço FIV simplificada, então eu estou fazendo esse protocolo simplificado para todo mundo, vai errar. Então assim, não dá para querer fazer desse jeito. Eu posso fazer uma decisão por aquele tipo de protocolo que é mais simples e é mais amigável.
mas é porque eu individualizei para aquele caso que eu achei que fosse o melhor protocolo, certo? Davi, e o DoSteam? O DoSteam, ele envolve 2 protocolos de indução. Eu induzo, coleto, 5 dias depois eu começo a induzir de novo, que é a indução da fase lútea. Então eu faço 2 induções em um único ciclo menstrual para aumentar o número de óvulos coletados. Eu, Davi, não gosto muito. Faço DoSteam, já fiz DoSteam, mas quando que eu gosto de DoSteam? Quando, apesar de todo o cuidado, a mulher ainda responde de forma assincrônica. Aí eu vou pegar os folículos maiores e depois continuo a indução para pegar os folículos menores. Quando eu consigo corrigir sincronia, eu prefiro fazer 2 vezes do zero do que fazer DoSteam. Então eu não sou fanático por DoSteam. Eu evito DoSteam, certo? Então assim, para mim é mais um protocolo comercial que vem para vender tratamentos. Agora, se eu tenho que adequar isso para uma paciente que vem de longe, que tem logística, é uma opção, mas que foi de novo individualizada por questões pessoais e de agenda da paciente. Ou uma paciente oncológica, por exemplo, ela tem que começar quimioterapia. DoSteam acelera o processo e libera logo para ela fazer o tratamento. Então, eu não sou um fanático por DoSteam, certo? Gente, falei coisa pra caramba. Eu quero responder pergunta. Eu acho que nós temos aí um tempinho para isso. Vamos lá, eu vou pegando de baixo para cima. Se vocês quiserem mandar perguntas para mim, podem mandar. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Vamos lá. Está bem didático. Obrigado, Cristiane. Você não sabe como é difícil explicar isso. Eu já tentei várias vezes. Pode iniciar FIV com cisto causado pela medicação da FIV anterior? A pergunta é se pode ou se deve. Eu preciso começar a FIV com cisto da indução anterior? Assim, toda vez que eu vou fazer 2 ciclos de indução, eu faço o primeiro. Aí eu vou para o segundo, eu faço um ultrassom. Está cheio de cisto, eu não começo. Eu espero uma coorte folicular melhor. Agora não, eu preciso fazer porque eu sou de longe, a logística. Então, tem gente que começa com cisto. E vai conseguir óvulos. Eu só não sei se vai conseguir a mesma quantidade de óvulos que você teria se não tivesse o cisto aí. Então, eu evito cistos durante a indução. Opinião pessoal. Aqui, Marcel. O Marcel estava na última, hein? Vamos lá. Qual a razão para usar gonapeptil e choromon juntos? Ah, legal. Com 5 folículos. Boa pergunta, hein? Em mulher de 42 anos. Marcel, isso chama duplo trigger. Fantástico, assim. Lembra que eu falei que no final... Cadê? Amadurecer os óvulos. Lembra que eu falei que tem 2 tipos de medicamentos diferentes? Tem algumas mulheres que vão responder melhor ao HCG e outras que vão responder melhor ao análogo, ao gonapeptil. Qual o nome você usou comercial? Choromon e gonapeptil. Então tem mulheres que vão responder melhor a choromon, mulheres que vão responder melhor a gonapeptil. Na dúvida, aplica os 2. Baixa reserva ovariana, 42 anos, 5 folículos, isso se chama duplo trigger, para tentar aumentar a resposta de amadurecimento ovariano e tentar conseguir mais óvulos maduros. Teoricamente, o duplo trigger ele é bem indicado quando a mulher já teve uma resposta com poucos óvulos maduros da sua primeira indução. E aí ele é bem indicado. Só que muitas vezes eu não sei o que vai acontecer, é o primeiro tratamento da paciente. Então eu uso muito duplo trigger exatamente para situações como a sua. Então 5 folículos, 42 anos de idade, gente, um óvulo maduro a mais vai fazer diferença para mim. O que eu faço? Duplo trigger para fazer o amadurecimento dos óvulos. Obrigado pela pergunta. Me ajudou a colocar um conteúdo a mais aqui. Vamos lá. Quando os folículos crescem e na hora de captar não vem óvulo, seria um problema de baixa reserva? Ah, olha como é legal essa didática. Eu tive folículo e não tive óvulo. Então vamos lá. Algumas pacientes vão me matar, porque às vezes coloquialmente falando, eu uso alguns termos e elas vão me matar. É assim, todo folículo tem óvulo. Todo folículo tem óvulo, tá? Todo folículo tem. Só que esse óvulo ele é grudado na parede do folículo. Ele fica grudado lá. Grudado, com as células da granulose. O último medicamento, para amadurecer os folículos, ele amadurece o óvulo e solta o óvulo da parede do folículo.
E se esse medicamento não agiu direito, o folículo não vai soltar esse óvulo para ser aspirado. E aí você faz a punção e não tem o óvulo. Então é o que a gente chama de síndrome do folículo vazio. E o que eu faço nesses casos? Adianta mudar a indução da ovulação? Adianta mudar esse remédio? Não adianta mudar esse remédio. Adianta mudar o bloqueio? Não adianta mudar esse bloqueio. O que eu tenho que fazer? Isso aqui, amadurecer os óvulos. Nossa, puxa, tanto conteúdo. Quem está aí, segura aí, que é legal. Para amadurecer os óvulos, o folículo, o óvulo demora mais ou menos 34 a 37 horas para amadurecer, só que com 38 a 40 horas ela ovula. Então quando eu aplico essa injeção aqui, o médico fala, aplica essa injeção e com 35 horas faz a coleta. Com 36 horas faz a coleta. Então, quando eu tenho folículo vazio, ou esse remédio não funcionou, e dá para medir isso, ou não deu tempo suficiente para o folículo liberar esse óvulo. Então são duas estratégias que nós podemos fazer para você que perguntou quando o folículo veio vazio. São duas estratégias para tentar captar esse óvulo. Uma, duplo trigger, aplica os dois na dúvida, ou muda o trigger, apliquei HCG, agora aplica o análogo. Ou, usei análogo, agora usa o HCG. Ou aumenta o tempo entre a injeção e a coleta dos óvulos para tentar dar tempo de amadurecer. São estratégias para folículo vazio. E isso não tem nada a ver com reserva ovariana. Tem mulheres com ótima reserva ovariana que pode ter folículo vazio. Peraí. Ixi, Maria, peraí que eu... Deixa eu achar aqui, peraí. Aqui. Desculpa, vamos lá. Adoro as lives. Obrigado. Felipe Bedran, grande cirurgião plástico, melhor cirurgião plástico de Rio Claro. Super indico para todo mundo. Carla, o que acha do Embryoscope? Foge do tema, Carla, vou responder rapidinho. Ele não tem evidência que melhora resultado. Não tem evidência. Aumenta custo e não tem evidência que melhora resultado. Nós não utilizamos Embryoscope até que ele prove para a gente que vai melhorar. Nós usamos a K-System, um outro sistema de cultivo embrionário. Então, assim, falar para mim, eu fiz Embryoscope, para mim, perfumaria. Teve filminho, bonito, legal demais, perfumaria. Só que eu estou atrás de resultado, tá? Então, um dia a gente fala, eu vou chamar a Mariana aqui para falar sobre Embryoscope, tá? E aí você vai ver a live do laboratório, vai ser bem legal. Tive hiperestimulação, 27 óvulos, sendo 17 grandes. Deve ter aplicado HCG, deve ter aplicado ou Choromon ou Ovidrel. Manda aqui pra gente, a Cássia, para nós sabermos se você usou mesmo. Consegui 16 maduros, mas foi bem sofrido. Estou aguardando o próximo ciclo. Então você não teve hiperestimulação. Carla, assim, ó, Cássia, hiperestimulação, você foi parar no hospital. Teve que drenar líquido acítico. Isso é hiperestimulação. Você só respondeu bem, só para tentar ser mais didático. Então, se alguém teve hiperestimulação ovariana aqui, manda para mim a informação. Em média, 5 folículos é indicado usar Elonva? O Elonva é para tentar mais amigável, assim. É uma opção. Eu gosto do Elonva. Uso em alguns casos, sim. Quantas ultrassons são feitas? Não me recordo da minha. Geralmente eu faço um ultrassom menstruada, um ultrassom entre o 5º e 7º dia do ciclo, depois outro entre o 9º e o 10º, e se precisar mais um no 13º, de 3 a 4. Muito bom, obrigado. Está didático, obrigado. Pode iniciar FIV com cisto? Já respondi. O que o senhor considera protocolo longo? Já falei na live. Está lá no comecinho e vai ficar gravada. Para mulheres com mais de 40 anos, pode ser usado pílula com bloqueio também? Sim, pode usar. Qual é a vantagem da pílula em relação ao protocolo longo clássico com análogo? Quando eu faço o protocolo longo clássico com análogo, puxa, é legal também isso aqui. Tomara que quem estiver assistindo a live desde o começo consiga ver até o final. Porque são coisas que a gente vai só respondendo pergunta para a gente falar. O uso da pílula, ao invés do protocolo longo com análogo, eu gosto muito disso, e por isso que eu evito um pouco, eu faço pouco protocolo longo com análogo, mas faço, estou fazendo um agora.
o uso da pílula permite o trigger com análogo, com anapeptil no final. Então, que é um amadurecimento final. Se eu fizer o protocolo longo, só dá para usar HCG. Não dá para usar o gonapeptil, por exemplo. Então, para eu poder usar uma estratégia melhor no final do processo de amadurecimento, eu uso a pílula para simular um protocolo longo. Então, eu faço muito isso nos meus tratamentos, tá bom? Clomifeno e letrozol para baixa reserva. Funciona? Ah, eu gosto, porque eles estimulam os hormônios naturais também. Então, eu gosto do clomifeno e do letrozol, sim, uso em alguns casos. Endometriose e endometrioma, como influencia o protocolo? Legal essa pergunta. Tem um tipo de protocolo que se chama protocolo ultralongo. O que os pesquisadores mostraram? Que o processo inflamatório da endometriose pode diminuir a qualidade dos óvulos. Estou simplificando, hein, gente? Então, o processo inflamatório da endometriose pode diminuir a qualidade dos óvulos. Se eu fizer o bloqueio hormonal que alimenta a endometriose, antes eu diminuo esse processo inflamatório da endometriose e tento conseguir óvulos de melhor qualidade. É o que nós chamamos de protocolo ultralongo. Bloqueio um mês, bloqueio no mês seguinte e depois começa a indução da ovulação. Isso se chama protocolo ultralongo. E tem pesquisas mostrando que eles podem ser melhores em casos de mulheres com endometriose. Qual é o cuidado? O risco de hiperestímulo ovariano é enorme se a mulher tiver um grande número de folículos. Então tem que ter muito cuidado para indicar protocolo ultralongo. Primeiro, porque as pesquisas estão começando a mostrar o benefício. Então não é que tem que ser ultralongo para endometriose. Não, são estratégias para tentar melhorar. E segundo, cuidado, porque senão você vai ter hiperestímulo. E hiperestímulo que eu falo é ir para o hospital, drenar e se bobear parar na UTI. Tá? 4 induções sem sucesso com letrozol. Partimos para FIV? Ah, tá, peraí, não. Então, nós estamos falando de coisas diferentes. É que aqui, qual é o seu nome? Cami. É que assim, eu estou focando muito aqui no processo de indução para FIV. A indução para coito programado é outro raciocínio, é outra live. Então assim, vou simplificar a sua resposta porque foge também um pouco do tema. Mas assim, eu fiz 4 induções com letrozol e não deu certo. Preciso ir para FIV? Resposta, não. Procura outro protocolo de indução de ovulação para coito programado, se assim for o caso. Então assim, não indicaria FIV para você por isso, tá? Beleza. Deixa eu ver. Às vezes aparece algumas pessoas que colocam que quer participar ao vivo comigo. Eu acho que não é o caso. Deixa eu ir lá no começo da live. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa aqui. Se não tiver mais pergunta, eu vou encerrar. Eu fico feliz de chegar em casa às vezes cedo também. Quem mandou live, a pergunta lá atrás, manda de novo para mim, porque senão eu não vou conseguir buscar lá, tá? Então vamos lá. Bruna, efeitos colaterais, risco de alergias. Boa! Adorei que você perguntou. Olha como tem coisas legais na indução da ovulação. Efeito colateral, o remédio não dá. Assim, não dá. Quem dá efeito colateral? A resposta. Então, se eu aplicar a dosagem máxima de medicamento numa mulher com baixíssima reserva ovariana e ela responder com 1 ou 2 folículos, ela não vai ter sintoma nenhum. Tem pacientes que vêm aqui e falam assim, Davi, estou preocupada. Eu falo, o que foi? Eu não estou sentindo nada. É duro, né? Ter medo de engordar, de sentir um monte de coisa e quando não sente nada, então nunca tá bom, assim, brincadeira. Mas assim, então, quem dá o efeito colateral, dor, por exemplo, não é o remédio. O remédio, ele vai estimular o ovário e os ovários grandes podem dar efeitos colaterais. Peso, uma dor, um desconforto pélvico maior. Se eu tenho uma mulher com 20, 30 folículos, ela pode ter dor, desconforto. Tá? Então, esse é um dos efeitos colaterais. Algumas mulheres têm um pouquinho de dor de cabeça, pode aparecer, mas assim, nada demais. Então, eu sinceramente não tenho muitos casos com... Os efeitos colaterais são de menos se você tem uma resposta equilibrada. Se a mulher tem uma resposta com grande número de folículos, tome alguns cuidados, porque senão ela sim pode ter alguns efeitos colaterais a mais, tá bom? E engordam. Vou tomar um monte de hormônio, eu vou engordar. Não engorda. Não engorda. Você vai ganhar no máximo meio quilo de retenção hídrica, que quando acabar, depois que menstruar, vai embora.
Agora, o que acontece? Mas a minha amiga ganhou tanto peso. Não foram as injeções. Coitada das injeções que pagaram o pato. Por quê? A ansiedade, o tratamento desperta muita ansiedade. A chance de descontar na geladeira é muito grande. O paciente vai começar o tratamento e para de fazer academia. E para de fazer academia. E ataca a geladeira, vai engordar. Então assim, não foram as injeções. O pessoal põe culpa nos hormônios para não assumir a própria culpa. Porque quem engordam são os hábitos de vida e não as injeções. Tá bom? Elonva para baixa reserva. O Elonva aplica numa única dosagem o máximo de dose que você pode ter. Então, por exemplo, eu quero induzir com altas doses e gastar pouco. Elonva é uma opção. Qual é o problema do Elonva? Ele não tem LH. Então, eu não uso o Elonva normalmente para baixa reserva porque eu gosto do uso do LH. Então, eu uso outros medicamentos porque eu gosto de usar o LH na indução e uso com altas dosagens. Isso fica mais caro, isso gasta mais dinheiro com o remédio. Mas, como eu disse, assim, preciso individualizar o que eu quero fazer. Aquele casal precisa economizar dinheiro. Elonva é uma boa opção, custo-benefício muito bom, tá? Então, é uma opinião também pessoal, tá bom? Elonva, citrato de clomifeno e letrozol para mulher com antimileriano 0,44 com 37 anos. Tá na moda o uso do Elonva com citrato de clomifeno. Tem um grupo que faz muito isso, com o único propósito de economizar dinheiro do remédio. Por quê? Torna o tratamento mais acessível. Isso é certo? Isso é errado? Claro que não. Só precisava ser transparente. É isso que eu falo. Assim, estou usando esse protocolo para você gastar menos com remédio. Por quê? Porque não é o melhor protocolo para todo mundo. Assim, dá para todo mundo a mesma receita. Então eu, Davi, opinião pessoal, não concordo com esse tipo de protocolo, onde eu vou dar a mesma receita para todo mundo. Com certeza vai acertar num grupo. E isso vai trazer resultado, mas isso não é individualizar. E isso é um dos pontos que mostram diferenças de resultados no final. Então, assim, Elonva com clomide é o melhor para quem tem baixa reserva ovariana de 37 anos? Não considero, porque eu gosto de usar o LH, gosto de equilibrar os hormônios. Então, assim, é errado usar? Não é errado, mas não seria o meu protocolo para você, tá bom? Oi, mandaram um oi aqui. Oi, quem falou? Glaucilene. Tudo bem, Glaucilene? Parabéns pela live, ótima didática. Obrigado, Bruna. Pode começar com atividade física durante a indução? Manter? Sim, só vai mais leve. Se a mulher tem muitos folículos, aí segura a onda, porque senão tem o risco até de torção ovariana e perder o ovário. Então, assim, só toma cuidado. Luciana, toda endometriose tem que usar protocolo ultralongo? Não, Luciana, pelo amor de Deus, não. Primeiro, porque não é cientificamente totalmente estabelecido. É uma tendência, é uma estratégia. Assim, sabe quando você fala, puxa, já fiz uma FIV e não deu muito certo, vamos tentar alguma coisa nova. Aliás, deu insight. E segundo, cuidado, porque se você tiver uma boa reserva folicular, o risco de hiperestimulação ovariana é muito grande. Certo? Então, deixa eu ter uma ressalva aqui. Me olhando falar, parece que eu consigo achar o melhor protocolo para todo mundo. Então, vou passar com o Davi, que ele fez o meu protocolo de transferência. Ele vai sentar em cheio no meu protocolo de redução da população. Parece que ele sabe tudo sobre o assunto. Por quê? Porque, às vezes, eu escolho o tipo de protocolo e a mulher vai lá e responde diferente. Não respondeu bem. E não foi bem, então não foi bem. Daí eu preciso ter todo esse conhecimento para poder planejar o próximo. Eu falo para os pacientes, falo assim, olha, nós temos que saber aonde não foi bem. No começo, no meio ou no fim. Porque às vezes eu quero mudar todo o protocolo e mudo aquilo que deu certo. Vamos dar um exemplo. A mulher teve um problema no final no processo de amadurecimento dos óvulos, teve poucos óvulos maduros e eu resolvi mudar o remédio lá do começo da indução. Errei. Aquela fase foi boa, ela respondeu bem, de forma sincrônica, ordenada. O problema foi no final, eu tinha que mudar só o final da indução. Então, eu tenho pacientes que eu estou testando o quarto protocolo de indução da ovulação, porque eu estou tentando achar um que possa trazer alguma resposta melhor. E às vezes não consigo.
E por quê? Porque cada mulher vai responder de um jeito. Mulher é difícil, os ovários são difíceis. E por mais que a gente estude, às vezes a gente apanha na prática para poder chegar no protocolo ideal. E às vezes não tem protocolo ideal. O óvulo não vai ser bom, não vai responder. Faça o que você quiser, não terá uma resposta adequada. E aí eu preciso discutir os sentidos da vida, outros caminhos, outras possibilidades para poder chegar na gravidez. Certo? Vou encerrar a live, já estamos no último minuto. Espero ter ajudado. Podem mandar dúvidas depois, terei prazer enorme em responder. Boa noite a todos e até semana que vem. Tchau, tchau.